Bom, estamos aqui em mais um vídeo para o canal, trazendo um pouco mais ali sobre o MCCI, né? Fundo ali de crédito, que é bem bacana dentro do mercado imobiliário. E vou trazer aqui hoje o Marcelo, que é o gestor do fundo, para poder comentar um pouquinho mais para a gente e a gente entender como é que está o momento do fundo. Marcelo, antes de mais nada, boa tarde. Gostaria de entender um pouquinho sobre a sua história dentro da gestora, como que você trabalha e como que você atua de modo geral. Obrigado, Jefferson. Obrigado pela oportunidade. Prazer falar com você. Para quem não me conhece, sou o Marcelo, sou o gestor do MCCI 11. Estou nessa indústria aqui, nessa frente de real estate, fundo imobiliário há alguns anos já. Então, eu estou quase 15 anos trabalhando com fundo imobiliário, com essa indústria de real estate. Eu tive uma passagem pelo BTG Pactual durante 5 anos e estou na Mauá há quase 10 anos aqui. Então, já bastante tempo, eu sou o sócio responsável pela estratégia de FIIs aqui. Então, acho que eu vi bastante coisa já desse mercado. Eu costumo Uhum. falar que eu vi quando os fundos imobiliários eram mato ainda, né? Então, o mercado vem evoluindo muito, crescendo muito, estruturas novas, diferentes, ativos diferentes. Na época a gente via muito coisa de monoativo, né? No fundo, hora que tinha um prédio só, né? Muita coisa Comento de gestão bastante isso. passiva. Então, assim, o mercado andou muito, e eu acho que ainda tem um caminho gigantesco para essa indústria crescer e tá cada vez maior, tá? Eu comento bastante isso, né? Falo bastante ali dos aspectos de liquidez, a importância que se tem para o investidor de modo geral, como isso afeta preço, né? Pode ter uma queda mais acentuada, uma alta mais acentuada por essa distorção de preço, e também sobre essa questão de monoativos, né, leis riscos, etc. Então hoje, né, a gente vê tanta carteira do ativo ali que tem a logística, que tem o shopping center, que é mais pulverizado, e no caso de vocês também, uma carteira de crédito mais pulverizada. Não é aquela carteira que vai ter 80 ativos dentro do portfólio, ela é um pouquinho mais concentrada ali, mas eu vou trazer um pouquinho mais à frente. Antes, Marcelo, eu até queria entender um pouquinho mais o seguinte, né? Vocês trazem ali dentro das imagens a questão da reciclagem da carteira, né? E ela é fundamental para que vocês consigam ter uma rentabilidade mais elevada e ajustar ali o portfólio. Como que é essa questão de ter saído ali em janeiro de 24 de IPCA mais 7, janeiro de 25 para IPCA mais 7,6 e dezembro ter finalizado com 8,3? Como que vocês fazem esse processo de reciclagem ali do portfólio? Boa, essa é uma boa pergunta, viu, Jefferson? Porque basicamente você tem duas maneiras aqui de você ter novos recursos no fundo. Então, eu costumo falar de você ter dinheiro na conta corrente para investir, tá? Dentro do fundo. Você tem duas maneiras. A primeira maneira é uma oferta. Então, você faz uma oferta de cotas, você capta dinheiro, entra dinheiro e você faz novos investimentos. A segunda maneira é quando você tem um investimento, esse investimento, por sua vez, terminou, então voltou dinheiro para o fundo e você reinveste esse dinheiro. Nessa dinâmica de fundo imobiliário, que é o que a gente chama de fundo fechado, então eu não tenho a obrigação de devolver a parte do principal para o investidor, eu pago só a renda mensal, o dividendo mensal, o principal eu posso reinvestir. Por que isso é muito importante aqui, né? Então, o que aconteceu no MCCI na prática? O MCCI nasceu em 2019, então no final de 19. E eu costumo falar que a gente pegou algumas safras de crédito, porque o crédito também tem a sua safra. Vai ter momento que a NTNB vai estar lá no alto, vai ter momento que a NTNB vai estar mais baixa, CDI e assim por diante, os spreads e assim por diante. Então você vai ter momento que você vai alocar sua carteira à inflação mais 6 e vai ter momento que, pô, NTNB abriu, que foi o que aconteceu nos últimos anos. Você vai alocar hoje a inflação mais 9, né? Então, o MCCI pegou algumas safras de crédito. A gente não faz oferta no MCCI há muito tempo, já faz quase 3 anos que a gente não tem uma oferta no MCCI. E aí você fala, pô, então como é que você subiu a taxa média do fundo? Exatamente com a opção número 2 que eu falei. Os investimentos ao longo do tempo vão sendo pagos pelos devedores, vai voltando dinheiro para o fundo e eu vou reinvestindo esse valor. Eu reciclei quase 600 milhões de reais, é muito dinheiro, nos últimos 15 meses aqui dentro da estratégia do MCCI. Então, uma carteira que já chegou a ser alocada em inflação mais 6,7, hoje a gente está falando de quase inflação mais 8,5 no âmbito de aquisição, né? Então, de fato, esse é o trabalho do gestor. Eu estou sempre atento a novas oportunidades, sempre atento a esse movimento de safras de crédito e tentando realocar o fundo em taxas melhores, com spreads melhores. Tá? Entendi. E aquela questão de ter giro de carteira ali, fazer a saída de um ativo, talvez está com ágil, vocês não costumam fazer essa parte ativa, só mais passivo mesmo ali a alocação.
Esse ponto é muito importante. Você tem duas, você também pode tentar vender no secundário esses seus ativos, você receber dinheiro e reinvestir. Esse não é um negócio que a gente gosta muito de fazer, porque normalmente o timing para você fazer isso é quando a B fecha. Então imagina que eu fiz uma operação a inflação mais 9. A B fechou, eu vou tentar fechar, vender esse ativo com fechamento de curva, ganhar dinheiro aqui no fundo, só que eu preciso realocar. E aí provavelmente eu vou realocar numa taxa menor, porque a B fechou. Então, normalmente, quando você faz a reciclagem de carteira que vendendo no secundário, é porque você teve um fechamento de B e sua taxa média do fundo vai caindo. Então, não é muito o que a gente faz aqui. O nosso, de fato, é buy and hold, a gente origina o crédito, que a gente vai falar um pouco, e segura até o seu respectivo vencimento. Ah, legal. E até para trazer ele para o público, né? Fechamento é basicamente o seguinte, pessoal. Aqui está a NTNB, o título do governo, então, que é onde a gente vai ter o lastro ali, referência. É quanto está sendo o spread, essa diferença entre o título de NTNB e o título que está a mercado de uma empresa específica. Quando a gente fala fechou, está mais próximo aqui do título da NTNB. Então, isso aqui você ganhou essa diferença. Quando abriu é quando está aqui pertinho aqui da NTNB, e aí ele abre, ele fica distante, então quer dizer que quem estava comprado aqui nesse momento teve uma desvalorização ali no ativo. Então, é para deixar em termos menos técnicos, porque as pessoas muitas vezes não têm esse conhecimento mais aprofundado. Se você está gostando desse conteúdo do Papo com o Gestor, eu vou deixar aqui embaixo o meu telefone e o QR Code aqui no canto também, para você me chamar para eu analisar o teu portfólio e entender se o nível de retorno que você está tendo está ajustado pelo nível de risco que o teu portfólio está atualmente. Me chama aqui embaixo para a gente bater um papo um pouquinho mais. E até assim, uma coisa legal, ali dentro dos proventos, né, que vocês vão pagando mensalmente, vocês preferem não pagar aquela linearidade, né? Preferem pagar de acordo mais com o que está com a inflação mesmo. É uma estratégia ali mais focada, porque vocês acham melhor distribuir de fato o valor ali mesmo que está sendo apurado, ou preferem linearizar? O que vocês acham sobre isso? A gente foi uma das primeiras casas que fez isso de linearizar distribuição semestralmente, então a gente sempre no começo do semestre tem a nossa projeção dos CRIs, de fluxo de caixa, nossa projeção de inflação, e a gente solta o guidance de distribuição, esse é um negócio que a gente nunca errou aqui de verdade, pode pegar todos os nossos relatórios gerenciais. E o que a gente pensa muito aqui? É tentar tirar incerteza dentro do mercado secundário. Então, quando você tem uma clareza, como todos os indicadores aqui, quando você tem uma clareza aqui de quanto o fundo vai distribuir, o investidor que faz a conta de yield, de dividend yield, o investidor que faz uma conta ali de quanto está pingando no mês a mês versus o CDI, a conta que normalmente a pessoa física faz, isso fica muito mais fácil, né? Quando você tem uma volatilidade na sua distribuição mensal, a gente entende que você traz uma incerteza para o investidor um pouco maior. Então a gente prefere sempre ter a janela semestral, sempre com a regra de distribuir os 95% do que você tem de resultado apurado, então isso é obrigação, eu não posso segurar nada de dividendo aqui, eu tenho que distribuir tudo, mas eu faço isso de uma maneira linear, sem trazer, na nossa visão, trazer volatilidade para o investidor. E eu sempre comento bastante que essa previsibilidade diminui a volatilidade, até porque dessa forma as pessoas conseguem ter mais tranquilidade ali para, olha, então esse mês eu vou ter tanto de provento, vai ser mais ou menos nessa casa. Muitas vezes aquele negócio de distribuir 70 centavos, R$ 1, depois 60 centavos, depois 1,50, isso aí acaba causando Perfeito, bastante volatilidade ali no mercado, né? perfeito. E quando a gente fala dos títulos ali dentro do portfólio, né? O que é uma coisa bacana de entender? Se vocês gostam de fazer a originação, ou seja, uma empresa A vem conversar com vocês e vocês emprestam o crédito para ela com a garantia que vocês acham interessante, ou se vocês preferem fazer essa compra no secundário, né? Comprar um título que já foi emitido e trazer isso aí para o portfólio. Com certeza a gente gosta de originar a operação por aqui, tá? A gente costuma falar quando você tem um telefone do devedor, você estruturou a operação, você sabe todos os detalhes, você sabe todas as nuances ali do documento, você sabe os covenants, você sabe por que aquilo foi pensado, estruturado, tem um histórico da operação, tenho certeza absoluta que é uma maneira muito mais fácil de você gerir essa operação, tá? Diferente quando você compra uma operação pronta, não foi você que desenhou, não foi você que modelou, não foi você que estruturou, você não conhece a contraparte, você nunca olhou no olho da contraparte, então, na nossa visão, esse tipo de gestão
de crédito é um pouco mais difícil do que a gestão que a gente origina e estrutura, além de você conseguir mais taxa, né? Então, como você mata vários custos no meio do caminho, a gente não recebe taxa de estruturação aqui, eu sou gestor. Então, você consegue tirar um monte de taxa de distribuição, taxa de estruturação do meio do caminho, que viram taxa do papel. Então, você consegue sim ter uma taxa mais alta no papel, porque você tirou um monte de custo do meio do caminho, que o devedor, se fosse fazer uma captação a mercado, vamos chamar assim, ele precisaria pagar vários custos de um banco estruturador, de um distribuidor. Então, você consegue tirar isso do caminho e colocar em taxa que vira para o investidor final. Então, a gente gosta muito de fazer originação própria, e eu tenho bastante orgulho em falar que isso, na nossa visão, traz muito conforto no âmbito do crédito, tá? Então, a gente nunca teve problema aqui na frente de crédito, e eu acho que boa parte disso é essa originação própria, você está de olho no olho do devedor, você ter todos os gatilhos muito bem desenhados aqui dentro da operação, tá? Então você corta o intermediário, então reduz o custo, e ao mesmo tempo tem mais segurança do ponto de vista de você entender como funciona a operação daquele devedor, de modo geral. Basicamente Perfeito. isso. Além de você Legal. conhecer 100% a contraparte. Você tem o celular do devedor, você Uhum. fala, cara, vou chamar a assembleia porque eu quero alterar isso, você fala direto com o devedor e acabou. Diferente, você tem um totalmente pulverizado, aquela assembleia, aquela maluquice que ninguém entende. Então, a gente gosta bastante de originação própria. Ah, entendi. Não, legal, legal. E até assim, quando a gente olha para o portfólio, a gente vê que os ativos eles estão um pouco mais longos, né? Vocês gostam dessa característica, né? Acho que é a primeira pergunta. E segunda pergunta, né? Se a gente olha para um horizonte, que se os juros permanecem ali, por exemplo, em 10%, 12%, um horizonte mais alongado, 4, 5 anos, a taxa que vocês têm vai ficar muito atrativa. Mais ou menos nessa linha que vocês preferem ser ativos mais longos? Sim, uma boa pergunta essa. Cara, a gente é muito, eu costumo falar que a gente é muito tailor-made. Quem não conhece isso, é basicamente uma expressão que você fala, que você desenha operação a operação, tá? E aí, quando a gente vai fazer uma operação aqui, o que a gente olha? A primeira coisa, a gente olha a garantia. Quanto vale aquela garantia? Ponto. E aí é uma análise de verdade, tá? Porque eu entendo que boa parte da gente não ter problema de crédito é porque eu tenho boas garantias e garantias bem constituídas, que eu posso executar se precisar, e aí o devedor sabe que, pô, tem uma dívida de 50, uma garantia que vale 100, ele não vai perder a garantia, entendeu? Então, ele fala, pô, não vou perder essa garantia por 50, nem a pau, vou dar um jeito, ele refinancia, ele se vira e ele paga, tá? Então, esse é o primeiro ponto. E aí, quando você tem essa garantia normalmente tem um fluxo, um contrato de locação, um fluxo longo, um contrato de compra e venda de um imóvel e etc. Normalmente, esse fluxo é utilizado para você definir o seu CRI, o seu prazo do CRI, tá? Então, a gente normalmente gosta de operação longa, por exemplo, eu faço operação com BTS, que eu tenho o BTS cai na minha conta aqui do CRI, paga a parcela do CRI e o excedente vai para o proprietário. Então, eu caso a operação com o prazo do BTS. BTS normalmente é longo. Então, o que eu quero dizer aqui? É muito desenhado operação a operação. Se eu acho que tem uma operação que eu consigo fazer com o meu risco imobiliário mais curto aqui, eu vou fazer uma operação curta com bom spread. Pô, mas normalmente as operações que a gente faz com boa garantia, com contratos longos, a gente acaba direcionando mais para a operação um pouco mais longo. E, obviamente, quanto mais longo, você consegue colocar um spread maior, porque duration maior aqui condiz com taxa, né? Então, normalmente a gente consegue puxar um pouco mais de taxa também em operações mais longas, tá? Uhum. Então, é meio que assim que a gente define. E o BTS, basicamente, é você fazer a construção direto para quem vai fazer a locação ali depois, quem vai utilizar. É igual, por exemplo, vocês têm ali o CRI do Perfeito. açaí, que é eles que vão utilizar depois o próprio imóvel, né? Perfeito. Eu falei BTS aqui, desculpa. É uma Acontece. nomenclatura que às vezes a gente está familiarizado e o O público investidor geral final não acaba não está. tá. É exatamente isso que o Jefferson falou. Obrigado. É. E, Marcelo, assim, como mensagem final, o que você tem para trazer ali para o investidor? O que você acha que é um ponto para confiar no ativo, etc. Cara, eu acho que é muito importante o acompanhamento dos relatórios gerenciais, assim, histórico de fato relevante, um pouco de você olhar ali as principais operações do fundo, você tentar localizar o que é, o que você está correndo de risco dentro do portfólio. Então, pô, é fundo de shopping, quais são os shoppings? Pô, eu conheço, quem são os caras, quem opera, tem algum número de NOA, de resultado do shopping? Pô, como é que esse shopping opera? Você
entender mesmo o que está por trás do fundo. Acho que esse é uma indústria cada vez com mais informação, os relatórios gerenciais cada vez mais completos, a CVM, Bolsa também, com informes, com cada vez mais a indústria crescendo, mais informações passam a ser obrigatórias de divulgação, e você tem cada vez mais acesso a isso. Então é muito importante você ver o que é o ativo por trás do fundo. E segundo, você conhecer o gestor. Porque esse cara, de onde eles vieram, o que é o track dos gestores, quem toca o fundo, porque o caráter, o item gestão aqui é muito importante. É o cara que está no dia a dia, o cara que está olhando as operações, também é muito importante. Então, quando você junta o que você está correndo de risco na frente de ativos com a sua confiança no gestor, eu acho que você tem bons produtos aqui, não só da Mauá, tá? Tem outros gestores também muito bons, que você tem bons produtos para você investir seu capital. Legal, legal. Marcelo, agradeço bastante esse bate-papo. A ideia sempre foi fazer algo mais curto mesmo aqui, para o investidor ter um pouquinho mais de noção, não ficar aquele diálogo longo que a pessoa depois cansa ali de assistir. Agradeço bastante seu contato, agradeço bastante aí a participação, tenho certeza que vai ajudar muito ali, muitos investidores, tá? Obrigado, Jefferson. Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau. Valeu, obrigado.